do mundo inteiro e que está aqui em Itanhaém hoje para apresentar os seus trabalhos. E o nome desse trabalho é Todas as Cores de Calixto. Imagina que nós temos um artista aqui na cidade que representa essa figura mundial, que tem uma história com Itanhaém, que tem uma história com a nossa identidade cultural. Então, para vocês agora, no Festival Cultural Caiçara de Itanhaém, ele, Benedito Calixto. Uma salva de palmas, gente! Alô? Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, meninos e meninas. André, abaixa um pouquinho, por gentileza, muito obrigado. Boa tarde, jovens, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a essa grande festa em homenagem à cultura caiçara. Quem aqui é caiçara, nascido no litoral, levanta a mão. Olha só, os caiçaras como eu, sejam bem-vindos. Quem está gostando da festa, vou pedir para dar uma salva de palmas para a organização, a produção. Muito obrigado, Áureo, por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou o Benedito Calixto de Jesus. Talvez as senhoras e senhores me conheçam no nome de alguma rua ou alguma praça no nosso estado. Talvez me conheçam das páginas dos livros de história. Muitas imagens de personalidades da nossa história são quadros que eu pintei, como Dom Pedro I, o Padre Bartolomeu de Gusmão, que foi o primeiro cientista das Américas, e também o Padre Anchieta. Eu fiz várias imagens e vocês devem ter visto essas imagens nos livros de história. É um prazer estar aqui. Eu vou falar a curiosidade do meu nome. Me chamo Benedito Calixto de Jesus. Benedito se deve ao fato da minha mãe ser devota de São Benedito. Calixto é o nome do santo do dia em que eu nasci. E de Jesus é uma história muito curiosa. O meu pai abriu mão do sobrenome dos seus antepassados e deu para si o sobrenome de Jesus, a fim de que as futuras gerações levassem o nome do Filho de Deus. Eu sou desenhista, sou pintor e também professor de artes. Eu sou escritor, tenho 2 livros lançados atualmente em Itanhaém. Eu escrevi vários livros sobre a história do nosso litoral. E quero agradecer ao escritor Gustavo da Mota, que é da Academia Itanhaense de Letras, que acabou de lançar esse ano 2 dos meus livros. Um é A Vila de Itanhaém, que eu escrevi há 130 anos e estava obscurecido por falta de uma divulgação e de uma nova edição. Mas agora eu agradeço ao Gustavo da Mota, a sua companheira Roberta e a Nox Editoria, que lançou o meu livro, que traz à luz muitas reflexões e muitas discussões sobre a história do nosso litoral. Eu sou historiador e também eu sou cartógrafo. Eu fiz muitos mapas da cidade de Santos, São Vicente e outras por aí. Tenho uma curiosidade a meu respeito que poucos sabem. Eu sou fotógrafo. Eu trouxe de Paris, quando estive lá estudando, uma máquina fotográfica, a segunda máquina do Brasil. Vocês sabem que a primeira máquina pertence a Dom Pedro II, um amante da fotografia, assim como eu. Mas o que ninguém sabe, ou pouca gente sabe, é que eu sou astrônomo, ainda que não seja um astrônomo profissional, mas eu sou um astrônomo amador. Quem aqui se lembra quando passou pela última vez no céu do Brasil o cometa Halley? Foi em 1917 e eu fui o primeiro brasileiro a registrar em gráficos muito precisos a trajetória do cometa. Eu nasci e cresci
na pequena vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Eu digo vila porque o povoado já tinha recebido esse título, pois tinha a igreja matriz, tinha o pelourinho e a casa de câmara e cadeia. Mas na verdade a vila era um lugar pobre, abandonado pela coroa. Não havia dinheiro, não havia oportunidade de trabalho. E na vila de Itanhaém eu nasci ali na Praça da Matriz. Nasci em um casarão que havia ali. E desde muito pequeno, a minha mãe me contava que com 3 ou 4 anos de idade, eu pegava os pedacinhos de carvão do fogão a lenha onde ela cozinhava e riscava as paredes brancas do casarão, paredes muito alvas, bem caiadas. Ah, minha mãe não brigava comigo não, eu acho até que ela gostava de alguns desenhos. E ela me incentivou a continuar desenhando. Ela pedindo para os religiosos lá do alto do convento do morro para me darem papéis. E durante os próximos anos de uma infância muito tranquila na Praça da Matriz, eu desenvolvi os meus desenhos. Eu me lembro, 7 anos de idade, eu saía de casa com botinas apertadas nos meus pés. Eu ia puxado pelas mãos firmes do meu pai para não perder o horário da missa na matriz. Acontece que naquele tempo era muito difícil que viessem vigários rezar a missa na vila de Itanhaém. Eu não gostava de estar ali na praça com botinas apertadas nos pés. Eu gostava de estar ali como criança, brincando descalço, correndo atrás das galinhas, fugindo dos cachorros. Mas eu aguentava as botinas apertadas nos meus pés, porque ao final da missa eu entregava para os fiéis que vinham lotar a igreja os desenhos que eu fazia. Eram retratos desses fiéis. Eles gostavam, achavam engraçado aquela criança fazendo os retratos, colocava no altar como forma de pagar alguma promessa e me davam alguns tostões. Foi assim que eu fiquei conhecido como o pequeno artista da igreja de Itanhaém. O tempo passou, como é da natureza do tempo, e eu vivi muitos anos sem muitas novidades em Itanhaém. Mas um fato aconteceu e mudou essa realidade. Um grupo familiar que morava no interior veio morar no nosso casarão e foi quando eu conheci a minha prima de 2º grau, Antônia Leopoldina de Araújo. Nutrimos um pelo outro imediatamente uma amizade encantada. Foi um encantamento à primeira vista. Eu e minha prima Antônia vivemos muitos anos desbravando as praias e as paisagens de Itanhaém, tendo muitas conversas sempre muito interessantes. Mas quando eu contava com 18, 19 anos, eu já tinha aprendido todos os ofícios do meu pai. Ele era marceneiro, carpinteiro, ferreiro, mas a vila de Itanhaém, como já disse, muito pobre, não tinha perspectivas para um jovem como eu. Não me restava outra alternativa de não procurar uma cidade grande e eu cheguei a Santos. Santos, uma cidade grande, próspera, que cresce todos os dias com a riqueza dos senhores do café, que colocam muito dinheiro na cidade, deveria ter emprego para mim. Mas não foi assim que tudo aconteceu. Eu passei muita necessidade durante 2 anos em Santos, morando num lugar muito apertado, embolorado, sem dinheiro para comer. Mas quando chegou uma carta do meu irmão, que morava em Brotas, e essa carta mudou para sempre a minha vida. Saudações, meu querido e amado irmão Benedito. Eu e nossos parentes aqui em Brotas ficamos muito apreensivos ao ler as suas palavras na última carta que nos escrevestes. Estás passando por grandes dificuldades e penúria, vivendo sozinho em Santos. De nosso coração parte o desejo de lhe enviar um convite.
Esperamos que considere com carinho esse nosso convite. Afinal, sabemos o quanto você ama viver no litoral, junto à praia. Mas diante da situação de grandes dificuldades, convém refletir na possibilidade de passar um tempo aqui no interior, em Brotas, onde vivemos num núcleo da família com algum desenvolvimento na cidade, graças ao grande enriquecimento dos fazendeiros com a produção do café. De minha parte, criei uma oficina de restauro de objetos e obras sacras. Quem sabe você poderia ser um assistente e aqui no ateliê, com materiais, espaço e tempo, poderia desenvolver a sua arte. De coração, espero que você considere o nosso convite e aguardo a sua carta, informando que decidiu vir morar conosco em Brotas. Seu saudoso irmão, João Pedro. Brotas. Eu sabia que Brotas não tem as praias que eu tanto amo, fica no interior do estado, mas na situação de penúria que eu vivia não me restava outra alternativa, senão pegar o primeiro trem com direção a São Paulo. Eu confesso que quando cheguei em São Paulo me assustei com a grandeza, a opulência e a riqueza da cidade. Quem aqui é paulistano? Quem aqui é de São Paulo? Me desculpem, mas eu tenho que dizer, eu me assustei quando cheguei na estação. Uma correria, aquela multidão para lá e para cá. Até hoje eu não sei por que correm tantos paulistanos, não é? Eu embarquei nos trens em baldeações para o interior, observando na janela o desenho diferente das montanhas e o verde tomando conta dos meus olhos, o verde dos cafezais. Foi assim que eu cheguei à cidade de Brotas e fui morar na casa do meu irmão e sua família. E logo fui trabalhar no seu ateliê de restauro de obras sacras. Ali, com mais pincéis, tintas, tempo e o conforto da família, eu comecei a pintar pequenos quadros e dar de presente para os novos amigos na cidade. Eu pintava os santos da devoção dos meus amigos. E foi assim que eu fiquei conhecido como pintor de santos. Eu não sei, eles achavam que eu tivesse nascido em Santos. Aliás, muita gente hoje ainda acha que eu nasci em Santos. Isso se deve ao fato de eu ter morado muitos anos em Santos e ter pintado muitas paisagens urbanas e principalmente o Porto. E eu amo a cidade de Santos, mas eu sou caiçara, nascido em Itanhaém. Eu sou itaiaense. A minha vida é a vida de um operário da arte. E quero contar para vocês que ali, depois que eu estava trabalhando bastante, eu comecei a pintar as obras religiosas que a igreja me encomendava. Naquele momento a igreja estava fazendo uma revolução e destruindo as pequenas igrejas coloniais para a construção de grandes igrejas nos modelos europeus. E eu fui convidado para pintar muitos quadros religiosos. Tem quadros meus em muitas igrejas de São Paulo. Na capital, a igreja de Santa Efigênia, Santa Cecília, Consolação. E na cidade de Bocaina, Atibaia, Campinas, Ribeirão Preto e pelo litoral, em Santos e São Vicente. Eu tenho muita honra de Deus ter me dado o dom do desenho e da pintura e deixar nas igrejas as imagens de louvor. Nessa época eu viajei muito pelo interior do estado, pintando as paisagens urbanas que eu via. E também, como eu era autodidata, nunca tinha estudado arte, aproveitava esses momentos para estudar as linhas paralelas, perpendiculares, perspectivas, o volume dos prédios e pintando ao ar livre, à luz do sol, que tudo muda enquanto pintamos. Nessa época eu ganhei muito dinheiro, já tinha uma certa relevância no cenário artístico do interior. Foi quando eu resolvi voltar para Itanhaém para me casar com a minha prima Antônia Leopoldina de Araújo. Realizamos uma cerimônia com a igreja matriz lotada de amigos. Depois fizemos uma pequena recepção para alguns amigos no casarão da família. Imediatamente voltei com minha esposa para Brotas, pois muitas encomendas me aguardavam. Lá trabalhei 2 ou 3 anos até ser convidado pela Sociedade de Santos
Vejam, senhoras e senhores, a ironia do destino. Eu que tinha passado fome em Santos, agora voltava como um artista experiente, reconhecido, para fazer parte de um grupo de artistas responsáveis pela decoração do Teatro Guarani. A mim foi dada a incumbência de pintar o palco, o pano de boca do palco e as cortinas laterais. A sociedade santista se admirou ao descobrir que eu nunca tinha passado por uma academia de belas artes, principalmente a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, de Sua Majestade Dom Pedro II. Então eles pediram ao Visconde de Vergueiro, o mais importante senhor do café, que investia muito dinheiro em Santos, para me oferecer uma bolsa de estudos. Mas não era no Rio de Janeiro, senhores. Uma bolsa de estudos, 2 anos com tudo pago, para estudar em Paris. Paris, a cidade luz, a cidade que lança moda, a cidade que é vanguarda na música, nas artes, na literatura, no teatro. E lá estava eu, um artista caiçara, caipira, que mal falava francês. Havia na academia uma grande discussão sobre o futuro da arte no século XX. A mim não interessavam essas discussões, interessava estar nos parques e praças públicas pintando e vendendo os meus trabalhos para a elite parisiense. Conheci nessa época não só desenhistas e pintores em Paris, conheci artistas do teatro, dançarinos, atores, atrizes, diretores, músicos, maestros. Nessa época eu escrevi esse quadro no Salão de Belas Artes e fui premiado em 2º lugar. É um autorretrato no meu estúdio e eu estou aqui cercado de muitas cartas que eu escrevia para minha encantada esposa, Dona Antônia. Nunca vou me esquecer as palavras que escrevi na última carta em Paris. Minha amada e encantada esposa, eu escrevo pela última vez para informar que tomei a difícil decisão de voltar ao Brasil, mesmo faltando 8 meses para o término da bolsa de estudos. Eu não posso mais viver aqui, me sinto doente, doente do coração, doente da alma e vou adoecer no corpo. Me sinto triste, melancólico, não suporto o inverno, não gosto da comida, não sei falar francês. Ah, minha encantada esposa, eu sinto saudades de ouvir o som das ondas do mar. Sinto saudades de caminhar com a senhora no final de tarde, as tardes de outono, quando o sol brilha e coloca uma luz dourada sobre as ondas, e ver os pássaros que se alvoroçam em cima dos barcos pesqueiros à espera de algum alimento. Sendo assim, já comuniquei o Visconde de Vergueiro de que retorno ao Brasil. De Paris, vou a Lisboa para embarcar no dia 20 de fevereiro. A senhora pode contar 30 dias e me aguardar no porto. Eu estou muito saudoso de abraçá-la, beijá-la, rever os nossos filhos e rever a nossa querida cidade de Santos. Foi assim que durante 30 dias, ou um pouco mais, navegamos sobre o Atlântico. Havia dias em que a tempestade lá fora era violenta. Dias de calmaria, as tempestades eram dentro de mim. Eu me sentia triste, angustiado, não saía da minha cabine, não abria a escotilha nem a porta. Eu estava realmente muito triste, às vezes chorava, me sentindo até arrependido e culpado de ter largado a bolsa de estudos. Podem imaginar o dinheiro que o Visconde investiu na minha formação acadêmica. Mas outros dias eu saía da